Olá, pessoal, uma boa tarde a todas, todos e todas que acompanham aqui nossas outras vozes. Vamos trazendo aqui a entrevista com o nosso querido Marcos Cunha, advogado, ex-vereador aqui no município de Pelotas, também presidente aí do Diretório Municipal do PDT em Pelotas. E a gente vai falar, né, como um militante que é, como um cara que aprecia a história do Brasil, como militante que é, falar, não deixar esse assunto morrer, ao contrário, deixar ele cada vez mais vivo, que é a questão do golpe militar de 64, que completa hoje 57 anos, aí, que infelizmente inaugurou 21 anos, como diz aquele documentário, o dia que virou 21 anos, né? Então é um dia assim simbólico, mas que é importantíssimo ser reavivado para que os movimentos autoritários que estão aí não quererem que esse tempo retorne. É o verdadeiro lembrar para não deixar, para não se repita. Marcos, satisfação, meu querido. Obrigado pela presença mais uma vez e poder conversar contigo sobre esse tema tão importante e que, inclusive, quem tem bastante conhecimento sobre isso, até a gente pode trazer para, em outra oportunidade, para a gente falar muito sobre isso. Ela trouxe várias vezes no âmbito acadêmico, que é a professora lá do curso de História, a nossa querida Alessandra Gasparotto, como o pessoal chama, a Sana Gasparotto, que tem trabalhos muito interessantes sobre isso, inclusive. Até fez parte, né, através aí do curso de História, da Comissão Nacional da Verdade, né, que infelizmente a gente viu que nos últimos tempos não teve a verdadeira função, mas que teve seu papel importante. Mas a gente sabe que até vi, inclusive, na Rádio Com, hoje pela manhã, uma entrevista com o companheiro Leonel Hadi, vereador do PT lá de Porto Alegre, falando que foi uma lacuna, foi digamos, um atraso do Brasil não ter feito isso já na época da Constituinte, né? De ter trazido uma comissão da verdade já naquele período. E tu que é um cara que vivenciaste aquele período também, gostaria que tu iniciasse a nossa conversa falando sobre isso, sobre a importância de ter começado naquele período, porque justamente porque estava fresca a memória de muita gente para poder combater um momento tão autoritário que o Brasil viveu naqueles 21 anos também. Marcos, mais uma vez, obrigado e boa tarde. Obrigado por estar conosco. Fábio, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando contigo, com os teus ouvintes. Amanhã, na verdade, né, comemora os 57 anos do golpe militar. Na verdade, foi em 1º de abril, né? Uma madrugada de 1º de abril, que o Mourão, o Olímpio Mourão, saindo de Juiz de Fora, Minas Gerais, se dirigiu ao Rio de Janeiro, né, com os tanques, o 3º Exército, se não me falha a memória, ali da região, deflagrando ali aquilo que, na verdade, estava sendo já organizado juntamente com as Forças Armadas norte-americanas. É importante que a gente tenha claro também que não foi um movimento assim espontâneo, não foi um movimento impensado, foi algo que foi sendo engendrado e programado e organizado durante muito tempo e culminou no 1º de abril de 1964 com esse ato bélico do Exército se direcionando ali para assumir o protagonismo político diretamente no nosso país. Hoje, assim, assustadoramente, nós estamos num retrocesso brutal, né? Com uma situação política instável, com situações muito semelhantes àquelas que nós tivemos já há 57 anos atrás. Infelizmente, há um retrocesso muito grande, né? Nós estamos vivendo um tempo pós-golpe de 2016, que também a sucessão de atos vem agravando a situação do golpe no nosso país. Então, a meu juízo, nós estamos vivendo a situação de golpe também, né, com grandes limitações, uma forma de golpe menos drástica, menos ostensiva, alguns dizem uma forma híbrida, né? Misturam coisas jurídicas, misturam coisas políticas, misturam coisas, né, que são da economia e tal, mas é uma coisa envolvente da mídia, da grande mídia, mas um pouco sempre foi assim, né? Mas o recurso último é a força.
O recurso último é a violência. Mas, antes disso, e no Brasil, até o golpe de 64, não houve aquele enfrentamento militar que poderia se esperar naquele momento. Quando há essa movimentação, João Goulart entende que não tem condições de fazer o enfrentamento e ele se retira, quer dizer, ele não faz o enfrentamento militar, evitando ali uma guerra civil que poderia se ter, e teria o apoio das forças norte-americanas, né? Esse documentário que tu mencionaste é muito interessante. Tem um livro do Jango aí, do Jeremias, muito bom. O Jango propunha as reformas de base, as reformas que nós precisamos até hoje, né, Fábio? Nós vamos ver quais são as reformas de base que o Jango foi acusado de comunista por propô-las. É risível, né? Ele propunha a reforma administrativa, a reforma política, a reforma agrária. O Jango era um estancieiro de família de estancieiros, ele nunca foi um comunista, né? Mas também, naquele momento, se usava isso como argumento para justificador do golpe militar, né? Se dizia que o Jango seria um comunista nos moldes daquilo que tinha sido Fidel Castro, né? E naquele momento da Guerra Fria, que nós estamos vivendo ali a bipolaridade mundial, tinha o bloco socialista, existia o bloco socialista, né? Hoje é mais anacrônico se falar em comunismo, né? As pessoas nem sabem o que é comunismo, né? Mas naquela época já se usou esse argumento, mesmo sendo o Jango quem era, um membro da classe alta de estancieiros, mesmo ele sendo uma pessoa assim, e não tendo nenhuma proposta radical, a não ser proteção dos interesses nacionais, a não ser proteção das empresas nacionais, a não ser propor reforma agrária, propor a reforma política, todas as reformas que até hoje o Brasil necessita para deixar de ser o país subdesenvolvido que é, né? Nós não conseguimos desenvolver realmente a nossa potencialidade no mundo, porque estamos submetidos até hoje aos interesses que não são os interesses do povo brasileiro, né? E em nome, sim. né? Não ia aproveitar o embalo aqui, Marcos, que até eu estou lendo um livro bem interessante, de um dos tantos muito pertinentes livros aí revolucionários do professor Gessé Souza, aí que fez A Elite do Atraso, da escravidão à Lava Jato, e fez uma atualização até o desgoverno do Bolsonaro, que é o de 2019 para 2020, mas tem um que é do ano passado para cá, que é o Guerras do Brasil, que fala da influência dos Estados Unidos nessa questão de atrapalhar o desenvolvimento do Brasil no sentido de tornar o Brasil como um país subserviente e colonizado dos Estados Unidos, né? Tanto no sentido cultural, político, enfim. E o Gessé, como brilhantemente ele faz sempre, traz esse paralelo histórico, falando da ditadura, mas também de coisas, inclusive, já da nova república, do período democrático de 86 para cá, com a questão da ascensão do neoliberalismo, né, com a Thatcher e o próprio Reagan, né, nos Estados Unidos e Inglaterra, que tardiamente acaba vindo para a América Latina, mas que os países latino-americanos, tais como o Brasil, acabaram adotando isso e foi, né, com toda essa influência do estadunidense, né, dos estadunidenses lá. E é importante a gente trazer esses elementos que muitas vezes os próprios bancos escolares na história, por uma questão de projeto político-pedagógico, a gente entra na questão da educação, da radicalização, de trazer esses outros lados da história através do âmbito escolar, para poder a gente romper com com essas questões históricas de relativizar, por exemplo, a escravidão, relativizar fatos que são incontestáveis e assim como, portanto, o golpe militar e a própria ditadura. É importante trazer isso. E como é que tu avalia essas reformulações na história, não só na questão escolar, mas no propriamente universitário aí, né? A gente tem os cursos de história muito fortalecidos, aí tem grupos, programas de pós-graduação, né, mestrado, doutorado, até, inclusive, o nosso querido amigo Daniel Lemos, né, fez uma dissertação de mestrado sobre os trabalhadores no poder, falando das gestões do PT nos municípios, entre outros, né, importantes trabalhos
dentro da ciência política, conjugando com a história. Fora esse livro que eu acabei de mostrar do Júlio Emir, que é, para mim, um dos grandes historiadores, além de jornalista, no estado do Rio Grande do Sul, né? Tu sabe que na minha formação, eu me formei em História primeiro, depois é que eu fiz o curso de Direito e me tornei advogado, depois professor e tal. Então, a minha formação primeira foi em História. Eu sempre Legal. cultivei e gosto e leio sobre História e sempre me interessei. E eu, na minha época de estudante, eu nasci em 66, então eu nasci logo depois do golpe de 64, né? Então, eu vivi o ambiente todo da ditadura, né? Da ditadura, da parte mais leve da ditadura, né? Porque eu já estava, quando eu era adolescente, estava na abertura política, né? Estava mais distensionado, né? Depois de 79, as coisas foram ficando um pouco menos duras, né? Mas a luta dentro da própria academia era pela narrativa, vamos dizer assim, daquilo que tinha acontecido também em 64, né? E eu me lembro, e não sei dizer bem porquê, talvez alguns amigos que eu tenha encontrado pelo caminho, frequentemente é assim, mas eu muito cedo me dei conta da importância do trabalhismo na história do Brasil, né? Mesmo, vamos pensar assim, a legislação básica, talvez por isso, até como estudante de direito, né? Toda a legislação que nós temos, toda a indústria básica que nós temos, toda a formação econômica que nós temos, que tirou o Brasil do Brasil colônia e trouxe o Brasil para um país industrial e trouxe legislação protetiva do trabalhador, tanto na área previdenciária como na área trabalhista, ela é trabalhista, ela é do Getúlio Vargas, com a Revolução de 30, e dali para diante há um rompimento, então, aquelas categorias anteriores, pós-escravidão ali, mas são bem logo depois da escravidão, né? E toda a atividade política era uma atividade de polícia, né? Então, saindo dali e entrando, culminando ao momento do Jango, o trabalhismo é quem traz ali as grandes modificações concretas, né? Não teóricas, não de ideal, no sentido mais amplo, né? O trabalhismo nunca se propôs a ser uma ideologia revolucionária no sentido de mudar, então, olha, vamos abandonar o capitalismo, vamos fazer um Brasil socialista, propriamente. Nunca houve, vamos dizer assim, pelo menos naqueles trabalhistas históricos, essa noção, assim, né? Embora muitos trabalhistas, como Darcy Ribeiro, vão propugnar pelo socialismo moreno, e aí vão estar nessa vertente mais do socialismo mesmo, como um caminho para o Brasil. Mas não era essa, vamos dizer, nem a visão lá do Getúlio, nem a visão do Jango. E ali, mas mesmo, é isso que eu quero chamar a atenção, mesmo esses movimentos, então, de concessão de direitos para os trabalhadores, vou chamar assim, de concessão de reconhecimento jurídico para a classe trabalhadora, que houve nesses momentos, mesmo isso é inaceitável para as elites que querem explorar o Brasil e que querem explorar internamente o povo brasileiro, né? Nem isso é aceitável, né? Não aceitam nem essa modalidade atenuada de um capitalismo menos selvagem. Eles querem que sejamos aqui um país realmente de exploração, né? E que as pessoas aqui sofram as consequências do sistema sem atenuações. Isso, na historiografia, depois, tem interpretações, né? Bom, por que o Jango cai em 64, né? Tem alguns autores que, e eu, na época, eu era estudante, muitos professores meus que eram, vamos dizer assim, de centro-esquerda, de esquerda, eles faziam uma análise que o trabalhismo era populista, né? Que porque era populista é que não conseguiu, então, vamos dizer assim, instruir as massas, e aí, então, instruindo as massas é que ele conseguiria conter a ditadura, né? Que foi imposta. Mas hoje tem vários autores aí, a Ângela de Castro, o Fernando Teixeira, o próprio Jeremir, que tu mencionaste, que estão resgatando o próprio trabalhismo, né, e mostrando que é ao contrário, foi o que nós conseguimos fazer, no certo sentido, foi o que de melhor nós conseguimos fazer de mobilização das massas do nosso país, foram esses movimentos que giraram em torno aí do Getúlio Vargas, depois do Jango, e agora, mais recentemente, o fenômeno ali do PT, que conseguiu, né, também mobilizar a população e que também teve o mesmo destino, né? A Dilma, quando tentou, vamos dizer assim, implementar algumas modificações mais agudas,
e também pelo que ela representava. E eu não acho que seja tanto por ela ser mulher, mas muito mais por ela ser, na verdade, uma ex-guerrilheira, né? Por ela ser, na verdade, alguém que tinha feito esse enfrentamento com estes militares que aí estão, né? Então, eu acho que também isso pesou na hora de consentirem com o golpe que foi dado na presidente Dilma. Mas sempre, se nós vamos olhar na história da América Latina, sempre que nós temos aí governos que minimamente, e aí não precisa ser nem de esquerda, viu, Fábio? Tem experiências históricas de governos de direita na América Latina que, tentando proteger o mercado interno, tentando proteger os interesses nacionais, isso já foi suficiente para ser derrubado. Não precisa ser nem de esquerda. Basta ser alguém que bota em questão ou em perigo o domínio absoluto econômico que os Estados Unidos exercem na nossa região. Então, historicamente, tem sido assim, né? Ou pelo movimento diplomático, ou até mesmo financiando, ou financiando ideologicamente, financiando o aparato de comunicação, financiando as campanhas políticas, investindo em candidatos que propaguem o pensamento favorável aos interesses norte-americanos, ou, por fim mesmo, chegando às vias de fato, vamos dizer assim, né? Se for necessário, bombardeando, como eles fizeram na Moneda, no Chile, né? com Allende. Né? Aí o Allende não recuou, e eles fizeram lá o que fariam aqui também, né? Teriam feito aqui também. A única experiência que eu me lembro de ter sido contido esse movimento foi em 61 com o Brizola. O Brizola, quando era governador em 61, e o golpe de 64 era para ter sido dado em 61, só não foi dado exatamente porque o Brizola, governador, se mobilizou e, armado, reagiu, com o Terceiro Exército apoiando, né, com a Brigada Militar, que tinha armamento pesado na época, a seu lado, e a população. Então, era vamos dizer assim, um profeta armado, como diria o Maquiavel, né? E aí ele conseguiu mesmo realmente fazer esse enfrentamento e conter o golpe naquele momento. Outras experiências nós não tivemos, né? Outras experiências da América Latina, todas elas redundaram em golpes patrocinados pela força norte-americana, que é o maior império da história da humanidade, né? Um império que pode atingir a todos em qualquer momento, em qualquer lugar do planeta, né? Não, acho que nenhum outro império na história da humanidade tinha esse potencial destrutivo, né? Com bombas atômicas e tudo mais, né? Que é possível ter um país. Então, essa é a nossa situação. Nós estamos vivendo, nesse momento, retrocessos brutais para dar espaço exatamente para as empresas norte-americanas voltarem a ter aquela condição que elas não tinham. Veja bem aqui, a nossa CE sendo vendida, né, agora por R$100 mil, né, a nossa CE sendo vendida, a Corsã também colocada à venda. Né, quem é que pode comprar o monopólio estatal? Né? Mega empresas, né? se não norte-americanas, associadas ao capital internacional. Né? Essas é que têm capacidade para poder fazer frente, né, àquilo que os estados poderiam fazer. Né? Nós estamos vivendo agora um momento exatamente do revés. Né? Tudo aquilo que nós tínhamos conquistado, nós estamos perdendo rapidamente. E como é rápido, né, destruir, né? Como é rápido destruir. A gente leva tanto para construir, demora tanto para construir, e destruir como é rápido. Né? E o que nós estamos assistindo, infelizmente, agora, é exatamente esse momento. É um país onde o presidente da República bate continência para a bandeira norte-americana, quer dizer, ficou até uma coisa assim, de um ridículo, né? De uma coisa vexatória. Né? Ele bate continência da bandeira norte-americana, ele faz discursos favoráveis a torturadores, ele é um insuflador, né? Ele é um sujeito que não só defende a violência, como propaga a violência. Então, realmente, nós estamos vivendo um momento aí muito ruim, muito difícil, e os democratas todos têm muito a temer, porque realmente nós estamos numa escalada aí de avanços do totalitarismo, né? E sem precedentes, até eu diria, porque envolveu aí um momento de pandemia que nos fragiliza e fragiliza os movimentos sociais também, que ficam amarrados, né, com dificuldade de fazer manifestações públicas em plena pandemia. Né? Então, nós estamos vivendo aí um momento de covardia, porque eles sabem também que a nossa capacidade de mobilização está cada vez menor,
e eles se aproveitam disso para passar a boiada toda, né? É o que eles estão fazendo tanto no governo do Estado, aqui, o governador Eduardo Leite, quanto no Planalto, o presidente da República, com o mesmo alinhamento ideológico, né? Com formas diferentes, né? Uma mais educada, outra mais grosseira, mas, na verdade, vamos dizer assim, o referencial econômico é o mesmo. O que está por trás aí é realmente fazer com que haja um desmantelamento do aparato do Estado, e quem pode substituir são as mega empresas que estão financiando aí esses atores políticos. Né? Então, é um quadro muito Certo. difícil. Claro. Sim. Não, e com certeza a gente, só para fazer um gancho também com essa questão mais histórica, também, o próprio Juliano Machado da Silva tem tem aquele livro anterior, na verdade o Jango foi anterior, que foi o mais longo que ele fez, assim. Ele fez, depois disso, o 1964, golpe midiático civil-militar, né, que é da editora Sulina também, que é muito interessante, que foi em 2014, nos 50 anos do golpe, né, o aniversário de 50 anos do golpe. E ali ele traz muitos elementos para quem quiser consultar e aproveitar aí esse momento pandêmico aí, quiser ler mais sobre isso e adquirir o livro, né, via internet, que vale a pena, bem acessível. Se já era acessível naquele período ainda, com certeza segue acessível, porque é muito importante. E aí ele traz elementos importantíssimos também no que se refere o conchavo com os grandes meios de comunicação, na época, mais os jornais impressos, diário, o Diário Carioca, já inicial Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, em todos, a Globo, que estava iniciando, estava engatinhando suas operações, a própria TV Tupi, que era o monopólio anterior à Globo, né, que foi. E o engraçado é que o único grupo que era hegemônico já, embora tivesse 4, 5 anos de existência, a rede Excelsior, do Simons, que era uma família que geria a rede Excelsior, o Simons e toda a família eram pró-democracia, pró-governo Jango. Então, eles eram totalmente contrários tanto ao golpe quanto à ditadura. Tanto que a Excelsior e a TV Excelsior foi minguando, 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 até falir de fato. A Tupi demorou a falir pela conveniência com os militares, mas acabou falindo depois. Mas é interessante ver essa conivência e com a Globo que estava crescendo, né? Como o próprio grande Brizola dizia, que a Globo, né, progrediu justamente por conta da ditadura até o Estadão, depois que ele foi até, deu várias entrevistas falando que, quando ele deu entrevista, acho que ao Estadão, ele dizia, poxa, assim, impressionado, poxa, progrediu na ditadura, daquele jeitão dele, né, bem peculiar de falar, mas que ele trazia a realidade no cru como um revolucionário que era, embora, né, a gente sabe que era uma característica diferente, mas que o Brizola falava que tinha que falar, ele não tinha papo na língua, né, com todo o conhecimento que tinha, ele falava as verdades, né, Marcos, e é importante trazer esse reflexo aí. Como é que tu avalia, fazendo um comparativo com o golpe de 2016 e com tudo que a gente vive, mesmo a Globo se dizendo contra o Bolsonaro, mas ele sabe que daqui a algum tempo, se o Bolsonaro resolver de uma hora ou outra fazer as pazes com a Globo, eles vão ficar de mãos dadas. E mesmo a Record e a SBT são, né, concessões do Estado, são grandes mídias e que estão totalmente alinhadas com o bolsonarismo e com o conservadorismo de direita. Né? Qual é o comparativo que tu faria nesse período dessa conivência, desse conchavo que os grandes aparatos midiáticos aí de comunicação têm historicamente com os movimentos autoritários e até os governos neoliberais aí, PSDB, enfim. Uma coisa que me chamava muita atenção, eu era estudante de história, né? Estava começando o curso de história lá na abertura política mesmo. Eu me lembro, me chamava muita atenção que os veículos de comunicação, como a Globo, mesmo o Brizola sendo governador do estado do Rio de Janeiro, jamais usavam o nome do Brizola. Eles diziam o governador do Rio esteve não sei aonde, o governador do Rio esteve fazendo não sei o que. Como o Brizola fazia muitas coisas, eles só diziam governador do Rio. Nunca usavam o nome do Brizola. Escreviam nos jornais, falavam, esteve o governador do Rio fez 500 fiepes, mas não diziam quem era o governador do Rio.
não mostrava uma imagem, não mostrava, compreende? Quer dizer, existia, assim, uma percepção de que realmente o nome do Brizola não poderia ser sequer mencionado. Então, o Brizola foi realmente uma figura que ficou marcada, né? Porque quando ele fez a intervenção e criou a CE, porque a empresa norte-americana, na época, que fornecia energia elétrica, não queria fazer expansão rural, não queria dar conta daquilo que não dá mais lucro, né? Que dá menos lucro, mas que socialmente é relevante. Quando a empresa norte-americana de telefonia não queria expandir a telefonia no estado do Rio Grande do Sul, e o Brizola, governador, fez a intervenção e estatizou as duas empresas, a Boyd Share e a ITT, a empresa Boyd Share, que era de energia elétrica norte-americana, e a ITT. Duas empresas norte-americanas ele estatizou, isso no governo dele com 59 e 60. Então, ele ficou marcado. Dali para diante, ele era considerado inimigo número 1, porque nós estávamos dizendo que aqueles que deram o golpe no país, deram o golpe para poder fazer com que as suas empresas ganhassem mais dinheiro. Então, imagina o que eles pensam de alguém que, enquanto governador, ao invés de privatizar para eles, trouxe para o Estado para prestar um serviço social relevante, como foi o caso da criação da CE e da CRT, né, nas duas companhias. Agora nós estamos vendo mesmo o final disso, a venda da CE, já foi vendida a CRT, porque venceram essas forças e conseguiram, por fim, devolver para a iniciativa privada aquilo que não deu certo, né? Porque só foram estatizadas porque não prestavam serviço social, porque cobravam com seus lucros a ação de monopólio. Não tem como fazer concorrência de cabo de energia elétrica. É a mesma coisa, não tem como fazer concorrência de esgoto. Eu não posso botar um cano de esgoto do lado do outro. Não posso colocar um fio de eletricidade passando um poste do lado do outro. Então, são sistemas que tem que ser, a exploração tem que ser em monopólio. E o monopólio privado não é culpa das empresas, as empresas querem ter lucro. Monopólio privado significa dizer que as empresas ficam com um poder fortíssimo, porque elas arrecadam e enriquecem rapidamente, e poder econômico significa dizer poder político. Quem tem o poder econômico tem poder político, porque pode muito com dinheiro. Pode financiar iniciativas, pode financiar discursos, pode financiar meios de comunicação, pode financiar candidatos. Nós vimos aí que dos 513 deputados federais, 160 tinham sido financiados pela JBS. Só uma empresa, JBS. Eu não estou falando da Gerdau, eu não estou falando da Votorantim, não estou falando do Banco Itaú, do Bradesco, não. Falando só da JBS. Então, dos 513, a JBS botou 160, imaginem vocês as outras mega empresas, o Grupo Iguatemi, quantos botou, né? A Votorantim, a Gerdau, né? O Grupo Solvi, né? Quantos eles financiaram para eleger? Então, elege com dinheiro, e muitas vezes dinheiro também de consórcio. A Comunitas, aqui em Pelotas, um dos consorciados é o JP Morgan, o Banco JP Morgan, faz parte, está aqui em Pelotas, com 4 contratos com o município de Pelotas. Por trás dessa Comunitas está, exatamente, Bradesco, Itaú, JP Morgan, Gerdau, a Solvi. Então, assim, são as mega empresas com seus interesses sendo garantidos por todo esse aparato, né? Então, eles usam desses meios. O que eles fizeram? Eles fizeram um isolamento do Brizola lá, porque o Brizola tinha exatamente feito ao contrário daquilo que eles queriam. Então, o Brizola, realmente, na prática, foi o mais radical de todos, porque quem é que fez encampações de empresas norte-americanas no Brasil? Não me lembro. Quem é que fez? Na história do Brasil. Quem é que fez reforma agrária, de fato? Com grandes extensões de terra, então, que não ficou só no discurso, fez efetivamente, mobilizando a população. Mas a gente vai ver, são ações concretas, né? Ações concretas que vão de encontro, né, a toda essa visão que nós estamos vivendo hoje. Então, fazendo um paralelo assim, bom, nós tivemos lá atrás um momento de golpe que foi até mostrando os dentes, né, mostrando as garras. Aqui na costa brasileira tinham já navios norte-americanos.
esperando o comando para poderem bombardear, se fosse necessário, como fizeram no Chile. Tá? Então, isso não teve agora em 2016, não foi necessário em 2016, porque conseguiram fazer um arranjo supostamente jurídico, né, supostamente, então, político, aceitável, para tirar uma presidente eleita. Né? As pedaladas fiscais hoje, olhando aí o que fez já o governo Bolsonaro, tem mais 70 pedidos de impeachment. Né? Bom, não tem nem comparação. Mas tentando fazer uma análise aí, verificar, bom, mas e a questão da Globo? Como é que a Globo se enquadra nisso aí? Eu vejo assim, eu acho que a Globo evoluiu durante a ditadura, enriqueceu durante a ditadura, e só por isso é que enriqueceu, se transformou numa referência, porque também repetiu o modelo norte-americano aqui, então é um fator de aculturamento norte-americano dentro do nosso país permanentemente e com alta tecnologia, né, com qualidade tecnológica. Né? Então, esse ente é um formador de opinião brutal. Há poucos anos atrás, quando nós não tínhamos internet, praticamente era um monopólio da informação. Se a gente queria uma notícia nacional, tinha que ouvir no Jornal Nacional da Globo. Era o único nacional, realmente. Então, a força era muito grande. Né? Mas também há suas contradições. Os times, vamos dizer assim, que são propagadores aí, da ideologia norte-americana, dos valores norte-americanos, do capitalismo internacional, eles também brigam entre eles, né? Também não é uma unidade. Eu vejo dessa forma, vejo como a Globo, vamos dizer assim, associada a um tipo de filosofia de encaminhamento do capitalismo internacional mais civilizada, mais, vamos dizer assim, polida. Né? E o presidente Bolsonaro vem do baixo clero, né? É um desqualificado, então é um sujeito, um troglodita, né? Uma pessoa completamente sem a menor estatura para o cargo que ele exerce. Então há também aí um choque cultural, eu diria, né? Há um choque cultural aí, é até uma dificuldade de diálogo, né? Porque não tem realmente, é uma grande dificuldade. Então eu vejo muito mais por aí, eu vejo muito mais assim uma briga entre eles, porque, sob o ponto de vista econômico, quando chegou na hora da reforma da Previdência, estavam todos irmanados, a Globo patrocinou aí 5 anos de lavagem cerebral, dizendo para os segurados que ia ser uma maravilha a reforma trabalhista, todo mundo ia ter emprego, coisa bem boa, e a previdenciária melhor ainda, o país vai equilibrar, agora sim, agora vai, mas na questão do enfrentamento da pandemia, por exemplo, há uma ruptura, né? Clara. Eles não são negacionistas, né? Na Globo eles não são negacionistas. Então, aí é uma ruptura no polo da direita. Né? Há uma ruptura, vamos dizer assim, no arranjo que, economicamente, eles concordam que o liberalismo que é o caminho, que tem que ter subserviência mesmo ao interesse norte-americano, mas sem essa visão sobre a pandemia que é negacionista. Então, parece que há uma ruptura aí também, né, entre eles, mas que, em tudo somado, naquilo que diz respeito ao projeto econômico de tornar o Brasil um país aí, agro é pop, agro é tudo, quer dizer, transformado numa grande fazenda, num fazendão, né, para exportar commodities, parece que isso está bem dentro do figurino da Globo, né? Aceitável, né? Mas também tem limites. Aí, quando chega no momento do enfrentamento da pandemia, nós estamos tendo uma tragédia brutal. Eu me lembro que as torres gêmeas morreram 2.900 pessoas naquele atentado das torres gêmeas, pois morrem mais por dia no Brasil de pandemia. Quer dizer, é o país, enquanto na Itália morrem 500 pessoas por dia, no Brasil são 3.000. Quer dizer, tem uma coisa assim chocante, né? E que não tem mesmo enfrentamento por parte do governo federal e nem terá, porque ele não tem. Mas parece que agora está mais acuado do que nunca. Também já encerro a minha fala agora aqui. Também me parece que agora, com essa saída dos 3 comandantes militares, isso dá um ambiente de maior instabilidade para eles. Já tem, assim, também uma repercussão nos índices de aprovação, que está em queda, o presidente. Isso reflete, inclusive, dentro do Congresso, para o Centrão, que é um grupo de
de gente que faz parte da pior espécie da política que a gente pode ter, que são aqueles que querem sobreviver a qualquer custo, tá? E estão do lado do vencedor. Então, quando eles começam a sentir o cheiro de que a possibilidade de que o atual detentor do poder pode perder poder, pode não estar no próximo momento de poder, eles já começam a dividir, né, os seus integrantes e cada um já vai se grudando em outra possibilidade para que todos sobrevivam, né? O faro é de sobrevivência do Centrão, né? Então, o Centrão não tem fidelidade a ninguém. O Centrão, se entrar qualquer governo, aliás, o governo do Lula também teve com o Centrão. Quem era o vice do Lula? Quem foi o vice da Dilma? É tudo o Centrão, né? Então, o Centrão está em todas. Tá? Agora, na verdade, nós temos que aprender com a história, né? Olhando para a história, é isso que nós estamos querendo fazer hoje. Estamos recordando aí o 1º de abril de 64, foi um golpe militar que nós tivemos, e fazendo um paralelo com o golpe militar civil que está em vigor desde 2016, nos lembrarmos aí de que a história se repete, né? A história se repete e é cíclica. Nós temos que nos lembrar de como fizeram os nossos antepassados e aqueles que vieram antes de nós para combater à altura, né, os momentos que nós estamos vivendo tão graves, né, de retrocessos políticos, sociais, que está assim, a olhos vistos todos nós. Né? Em plena pandemia, nós estamos morrendo gente de uma forma absurda e irresponsável, e, ao mesmo tempo, o agravamento da economia, da miséria, as pessoas cada vez mais desesperadas, um ambiente todo sendo criado propositalmente, eu já digo assim, né, de destruição das bases sociais, que cria o caos. E aí, criando o caos, é mais fácil para um ditador se apresentar quando a situação é caótica, porque as pessoas estão desesperadas e se agarram em qualquer tábua de salvação, né, do que no momento de estabilidade e de equilíbrio. Né? Então, o caos joga a favor do Bolsonaro. Então, e ele, podendo criar mais o caos, ele vai criar mais o caos para poder depois dar a resposta que ele quer, que sempre quis e sempre disse que era a visão dele, né? Que é a resposta autoritária, né? Cada vez mais autoritária, cada vez mais grotesca e grosseira, que é o que nós estamos assistindo. Com certeza, como diz o Pedro Alau, um dos caras que joga no vídeo a favor dele. Sem dúvida. Sem dúvida. Todas as ações do governo, né, agora é visível, ainda hoje ele fala em tratamento precoce de cloroquina. Né? Mesmo a sociedade médica tendo falado claramente que isso, não, ao contrário, cria uma noção de segurança para as pessoas que não há. Ele até hoje continua insistindo que não pode haver, entrou com ação judicial contra os estados que tomaram medidas de maior rigor. Não é? Ninguém fez lockdown no Brasil. No Brasil, Araraquara, eu vi agora outro dia que Araraquara, em São Paulo, fez lockdown e conseguiu passar um dia sem ninguém morrer na sua cidade. Até publiquei nas minhas redes sociais. Uma cidade fez lockdown no Brasil, que eu saiba, não conheço, gostaria de ter outros exemplos, mas aqui o que nós fizemos foi algum controle, e algum controle que não é suficiente. Quem conhece a realidade nossa aqui, nós estamos vendo pessoas morrerem sem atendimento médico, não conseguem chegar. A estatística que eu li outro dia, 37% das pessoas morrem antes de chegar na UTI, porque não tem acesso à UTI, morre antes. Então, é isso que nós estamos assistindo uma mortandade aqui absurda por conta de uma política irresponsável. Ou nós devíamos ter vacinação em massa, e não temos, porque o governo não quis contratar as vacinas já no ano passado. Óbvio que agora o mundo inteiro quer as vacinas, agora não tem. Né? Então, a campanha de vacinação. Agora, o novo ministro da Saúde disse que quer vacinar 1 milhão por dia. Tomara. Oxalá, realmente, ele, pelo menos tarde, mas antes tarde do que nunca. Que tarde eles comecem realmente a vacinar. Mas se nós tivéssemos vacinação em massa, poderíamos até ter uma flexibilização maior. Agora, sem vacinação em massa, jogar as pessoas naqueles veículos de transporte lotados, superlotados, nós estamos propagando e promovendo aglomerações. Né? O próprio Estado está promovendo aglomeração quando faz isso. Então, é uma situação assim realmente trágica que nós estamos vivendo. Agora, sem vacinas, só o lockdown é que pode nos dar o mínimo de segurança. Fazendo um lockdown agora, daqui umas 2 semanas, melhora um pouco o atendimento nos hospitais. Não fazendo,
não vai melhorar, vão continuar morrendo pessoas, nós estamos com uma taxa de transmissão de 1,12, quer dizer, cada 100 pessoas, 112 são contaminadas. Está crescendo ainda, não parou. Então, é uma situação gravíssima que nós deveríamos ter aí um enfrentamento muito mais rigoroso. Mas o presidente da República é quem entra com a ação para flexibilizar, né? Então, e se comporta dando exemplo para a população que olha ele como referência, autoridade, né? Como alguém que não se preocupa, né? Então, isso passa uma mensagem muito ruim, que tem levado a muitas mortes. Por isso que a gente diz que realmente ele é um genocida mesmo, porque ele é o sujeito na história do Brasil que vai ter provocado mais mortes de brasileiros em toda a história do Brasil. Não teve outro, hein? Ninguém nos levou à mortandade que nós estamos tendo, mais do que esse Bolsonaro que nós estamos tendo aí, como um irresponsável total, né? Um genocida mesmo, porque é responsável pelas mortes, pela inação, pela falta de ação que ele deveria, como presidente, estar tomando e não está tomando. E continua não tomando. Isso que é interessante, continua não tomando, né? E vamos ver, quem sabe agora, depois desse manifesto dos empresários, dos grandes empresários, dos economistas, que começaram a ver que é um horror para a economia, realmente, esse flagelo, né? Quem sabe agora com esse apelo, essa carta aberta dos empresários, ele se sensibilize, né? E o Centrão se sensibilize a ele, parece que é isso que aconteceu, né? Ele realmente leve adiante, pelo menos, um plano de vacinação mais acelerado, mais rápido, né? Para que a gente consiga proteger a população. Mas não acredito muito, eu vou te dizer, como ele se beneficia do caos e já disse que não vai aceitar o resultado das eleições porque não acredita em urna eletrônica, ele se elegeu pela urna eletrônica, mas disse que não vai aceitar o resultado da urna eletrônica, então nós estamos caminhando a passos largos para uma situação caótica de convulsão social, onde ele vai intervir, dizendo que vai intervir por conta da convulsão social, que ele mesmo criou, porque não fez o que tinha que fazer, e ainda por cima vamos chegar num processo eleitoral em que ele já disse que, se perder, não aceita o resultado, e tendo 4.000 militares espalhados em todos os escalões do governo, 4.000 militares que ele tem espalhado em todo, até no INSS tem militares trabalhando dentro do INSS que ele convocou. Então, está dito, né? Ele está importando armas para suas milícias, ele está permitindo que os militares ocupem esses cargos de segundo e terceiro escalão, está espalhando por todo lado, já disse que não vai aceitar o resultado da eleição se ele não ganhar. Então, o que nós vamos ter aí é um agravamento do golpe, na verdade, né? Ele se elegeu por conta do golpe, lá em 2016, na Dilma, onde o PSDB não aceitou o resultado das eleições, né? Diga-se que é um momento marcante aí da ruptura também democrática no país, e aí depois nós vamos ter esse episódio aí, vamos ter que enfrentar esse episódio aí que não vai ser fácil, né? Ele, um miliciano, um sujeito disposto a qualquer coisa para manter o seu poder, da sua família, dos seus filhos, ele não vai largar o osso. Então, nós vamos ter tempos difíceis pela frente, Fábio. Com certeza, a luta precisa cada vez mais ser ampliada, né? Uma mobilização importante. A gente agradece ao Marcos pela oportunidade de conversar conosco. A gente volta logo mais às 6 para mais uma live de entrevistas aqui pela página do Facebook. Um grande abraço a todos que escreveram e que acompanharam. Queria sugerir a que todos assistissem o documentário esse, né? Um dia que durou 21 anos. Esse documentário é excepcional, eu divulguei nas redes sociais, e acho que do Camilo Tavares, documentarista, né? E o Carlos Fico, historiador, é quem fala. E está muito interessante, assim, porque tem documentos históricos, tem entrevistas com os atores daquele momento, sejam militares, sejam também do governo João Goulart. Então, quer dizer, pega depoimentos históricos que estão ali. Então, cada um de nós faz a sua interpretação, mas os dados estão dados ali no documentário. Então, vale a pena, viu? Um dia que durou 21 anos, é o documentário do Camilo Tavares, com o Carlos Fico. Uma boa dica aí para o pessoal assistir em casa. Bom? Com certeza, aí, valeu, Marcos, pela ajuda, é importantíssimo mesmo. A gente volta às 6, então. Um grande abraço e até daqui a pouco, pessoal.